Então, para mim é uma alegria muito grande, é um privilégio muito grande estar aqui junto com os irmãos esta noite, né? São aquelas oportunidades que Deus nos dá e que nós temos que aproveitar, né? Com muito carinho e reconhecendo o cuidado e a bênção do Senhor, né? Segundo, também agradecendo a Deus, né, por esse convite feito pelo Fábio, de estar aqui junto com os irmãos, porque vir a Angra dos Reis, né, me faz retornar ao ano de 1977, né, quando eu ainda, com 15 anos de idade, vim aqui para Angra e passei 3 anos aqui estudando no Colégio Naval. Então, eu estudei aqui 77, 78, 79. Foram 3 anos que eu passei aqui em Angra dos Reis, ainda bem jovem. Eu estava conversando com o Fábio e com a Thaís, né? Eu fiz 15 anos no dia 16 de novembro de 76, né? Em fevereiro de 77, eu estava chegando aqui no Colégio Naval, passei aqui 3 anos, e depois segui para a Escola Naval, segui a carreira, e agora estou aí à disposição do Senhor, né? Sou pastor auxiliar ali na Assembleia de Deus em Madureira, né? Junto com o nosso bispo, né? E venho trazendo da parte dele um abraço, né? O pastor Dirceu, pastora também, né? Trago também um abraço do pastor Renato, né? A todos os irmãos. O pastor Renato é o pastor, o líder da SEMERGE, que é a Secretaria Estadual de Missões, né? Tanto o bispo Abner quanto o pastor Renato trazem uma palavra também de agradecimento aos irmãos aqui da Assembleia de Deus em Angra dos Reis, que têm orado e que têm contribuído com a obra de Deus ali em Burkina Faso. E agradeço ao pastor Dirceu por ter me liberado, né, para eu estar aqui com, né, esse traje, que é o traje que eu recebi de presente, né, do pastor Mamadou Cologô, que é o pastor lá de Burkina Faso, um grande amigo, nos conhecemos já desde 2002, né, e essas são as oportunidades que nós temos de utilizar, né? Então esse aqui é um traje lá de Burkina Faso, que nos foi dado de presente pelo Mamadou. Então eu agradeço ao pastor Dirceu por ter liberado, né, essa noite, eu estar aqui um pouco mais à vontade, né? Ajudo ali o bispo Abner, dirigindo uma congregação de Vicente de Carvalho, ali no Morro do Juramento. Então, estamos trabalhando ali com o povo valente, fazendo a obra de Deus, né, ali em Vicente de Carvalho, né? Tem sido uma bênção, o nome do Senhor tem sido glorificado. Começamos a caminhada ali na Secretaria de Missões no ano de 98, fiquei junto com o pastor Renato e com a equipe até o ano de 2006, quando eu passei para o pastor Renato, e aí me aproximei também de uma forma mais efetiva da Missão Antioquia, né, lá em São Paulo. De lá para cá, tenho participado também como diretor da Missão Antioquia, que é uma missão interdenominacional, que tem por objetivo assessorar a igreja no cumprimento da sua tarefa, que é preparar, enviar e cuidar. Diga assim comigo: preparar, enviar e cuidar dos missionários que seguem para trabalhar em outras nações. Então, a Missão Antioquia, ela existe desde 1976, né? Ela nasceu na cidade de Cianorte, no Paraná, fruto de um trabalho de uma missionária americana chamada Barbara Burns. A Missão Antioquia, ela nasce como uma resposta da igreja, vamos dizer assim, a um entendimento que começa a acontecer em Lausanne, na Suíça, em que, a partir desse congresso que foi realizado lá, o entendimento de que nós agora não mais, não só receberíamos missionários, tinha chegado a hora, né, dessa gente
morena mostrar o seu valor, ou seja, tinha chegado a hora de nós, como igreja brasileira, também enviarmos missionários. Só que nós não tínhamos ainda centros, né, de liderança nacional aqui no Brasil. E esse trabalho começa a ser implantado lá na cidade de Cianorte, no Paraná, com a missionária Bárbara Burnes, né, no seminário presbiteriano lá em Cianorte, com um movimento de oração por Moçambique. A partir dali, nós fomos caminhando e hoje a Missão Antioquia não está mais no Paraná, está ali no quilômetro 50 da Castelo Branco, perto da cidade de Araçariguama, né? Ali, quilômetro 50 da Castelo, é mais fácil de encontrar, né? Nós estamos ali num local chamado Vale da Bênção, né? É uma bênção, é um vale, mas é uma bênção, né? É o Vale da Bênção, né? E lá nós estamos sediados, eu fico no Rio de Janeiro, e graças à tecnologia hoje a gente consegue interagir bem, né, junto com a direção lá da missão, e estamos caminhando juntos desde 2006 até o dia de hoje, fazendo aí a obra de Deus, assessorando as igrejas, caminhando junto aí para a glória e honra do nome do Senhor. Amanhã estará aqui, né, o João vai estar aqui, pesca, né, ele da Cairóis foi uma missão também iniciada pelo pastor Valdemar de Carvalho, também nessa toada, né, de organizações missionárias com liderança nacional. Então a Antioquia, ela é a primeira agência missionária interdenominacional com liderança brasileira, na liderança do pastor Jonathan. Na sequência, vem outras agências, como a Cairóis, pastor Valdemar já dorme no Senhor, um homem de Deus com um chamado, uma alegria, de fazer a obra de Deus, e esse é um pouco do desenvolvimento e da história da Missão Antioquia. Como é que eu cheguei até aqui, Eu cheguei até aqui com um colega de trabalho. Nós nos conhecemos em 77, aqui no Colégio Naval. Ele era uma turma na minha frente, ele já era evangélico naquela época, só que nós fomos caminhando juntos, estudamos juntos aqui em Angra, estudamos juntos lá no Rio, depois nos separamos, cada um foi seguir a sua jornada, e passados-se os anos, em 93, nós, por uma alteração de programação da Marinha, nós viemos a nos encontrar, e naquele momento eu vivia uma situação muito difícil na minha vida, e ele me conhecia, sabia que eu não era fácil, Então ele fez uma recomendação para a mãe dele, ele disse: mãe, vou levar aí um amigo, mas é só para a senhora orar por ele, só para a senhora orar, só faz isso, mais nadinha. E foi uma manhã de quinta-feira que nós chegamos ali na casa da irmã Terezinha Cruz, que já dorme no Senhor, a mamãe do pastor Álvaro Cruz. Pastor Álvaro Cruz é casado com a Elaine Cruz, que é bem conhecida aí, psicóloga, pastora, escritora, são amigos queridos que eu tenho, e eu cheguei lá naquela manhã de quinta-feira, e conversa daqui, conversa de lá, um cafezinho, um maracujá para acalmar, mas nada de acalmar, irmãos, porque a situação daquele momento já era muito difícil, o sofrimento já era muito grande, e eu me lembro como se fosse hoje, ela veio da cozinha na minha direção, e graças a Deus desobedeceu tudo que o Álvaro tinha dito para ela, veio na minha direção e disse: meu filho, só tem um, que pode mudar a sua vida. Eu falei: é mesmo? É. Eu falei: quem? Ela falou: Jesus Cristo. E ela perguntou se eu queria aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Naquela manhã eu levantei as minhas mãos, aceitei ao Senhor, e quando eu levantei,
Na época eu não tinha a menor ideia do que era o Evangelho, muito pelo contrário. Ela disse para o Álvaro: Álvaro, Deus vai colocar esse jovem naquela época jovem, né? Mas agora não mais jovem, para ser um pregador da palavra de Deus. Os anos se passaram e eu estou aqui junto com você para a glória e honra do nome do Senhor. Deus é bom, Deus tem os seus planos. Passaram-se muitos anos desde que eu conheci o Álvaro aqui em 77, fomos nos encontrar lá, já trabalhando em 1993, e foi por meio dele que nós chegamos até aqui e tivemos a oportunidade de aceitar a Jesus, fomos discipulados, trabalhamos durante muito tempo com a Umaderge, hoje Conjaderge, né? Junto com os jovens, junto com o pastor Donizete. Tivemos aqui uma vez em Angra dos Reis com um congresso jovem, e os anos foram se passando, e hoje nós estamos envolvidos aí com a obra missionária, né? Apoiando o pastor Renato na Semerge e junto com a Missão Antioquia, fazendo a obra de Deus. Irmãos, tem chegado o pastor Dirceu, pastor presidente aqui da igreja? Pastor, por favor. E eu já agradeci, pastor, pelo senhor ter liberado aqui, de eu estar aqui um pouquinho mais à vontade, né? De estar usando aqui esse traje, que é o traje que o pastor Mamadou, né? Sei que o senhor esteve lá na inauguração da igreja lá em Bobô de Olaçô, e não foi possível ir, porque eu estava em tratamento de saúde, mas graças a Deus estamos de pé aqui para a glória e honra do nome do Senhor. O Senhor é bom, né? Resumidamente, irmãos, foram 6 meses de quimioterapia, né? Mas Deus deu vitória, e estamos aqui de pé para a glória e honra do nome do Senhor. O Senhor é bom, agindo o Senhor, quem impedirá? Nosso Deus é Deus de promessas. Se Deus tem promessas na sua vida, fique firme no Senhor, e aproveite as oportunidades que Ele vai te dando aí na frente, né? Para você fazer a obra de Deus. Eu trouxe 2 vídeos, né? Um da Missão Antioquia, que eu acho que conseguiu abrir, né? Eu vou pedir ao Felipe, né? Isso, Felipe, por favor, ajuda a gente aí. Isso, é um vídeo que fala sobre a Missão Antioquia. Esse é um vídeo que nós produzimos anualmente, um relatório das nossas atividades, 85 missionários em 19 países. Esses são vídeos lá de Burkina Faso. Esse é um seminário lá no Vale da Bênção, trabalho entre as tribos indígenas. Esse é o poço, pastor Mamadou batizando lá. Essa é a Simone, que também trabalha em Bobô de Olaçô. Essa é a Rejane, com a igreja ainda em construção ao fundo. Essa missionária Nazaré, uma veterana da obra de Deus na Bolívia. Esse é o templo lá. Essa é a conferência jovem do Geração Antioquia. Eu tenho um vídeo que eu trouxe também do Geração Antioquia. Não deu? Deu ruim? Então tá. Mas você consegue entrar aí no Facebook? Facebook tem coisa de missões, irmão.
Também, né? Não só, mas também. Entra aí no Geração Antioquia, só para a rapaziada dar uma olhadinha, estão aqui em cima do meu lado esquerdo, né? Pelo menos a maioria, do meu lado esquerdo e do meu lado direito. Geração Antioquia é uma mobilização jovem que a Missão Antioquia começou a fazer há 10 anos atrás para o envolvimento dos jovens em missões. Então nós desenvolvemos pelo menos 2 viagens missionárias ao longo do ano, 2 projetos férias, um no início do ano, que normalmente acontece no Paraguai, e o segundo agora em julho, no meio do ano, que vai ser entre as tribos terenas, aqui no Mato Grosso. Geração Antioquia, ele visa fazer essa conscientização, essa mobilização da força jovem da igreja brasileira para a obra missionária. Então nós atuamos indo às igrejas, despertando os jovens para missões, organizando essas 2 viagens missionárias, 2 projetos férias, um no início do ano e outro no meio do ano, e agora em novembro, aí está a página, né, já anunciando a Confra Jovem desse ano, de 15 a 17 de novembro, né? De 15 a 17 de novembro, vai ser a nossa Confra Jovem junto com a Conferência Missionária. Nós fazemos 2 ações, né? Esse é um pouco do trabalho que ele foi realizado agora no Carnaval, aqui no Rio de Janeiro. Vê se esse videozinho roda aí do Projeto Férias do Paraguai, só para o pessoal poder dar uma olhadinha. Acho que vai. Oh, que maravilha. Bom... Esse vídeo foi gravado agora em janeiro desse ano, quando eles estiveram lá no Paraguai. Isso. Bom, já deu para dar uma olhadinha, né? Os jovens que estão aqui, adolescentes também, se você estiver interessado, né, em conhecer um pouco mais sobre Geração Antioquia, é só entrar lá na página do Facebook, né? Lá tem alguns vídeos. Se até o final, né, o Felipe conseguir abrir lá o vídeo, né, eu passo aqui, né? De qualquer forma, eu fico aí à disposição dos jovens, da liderança jovem, adolescentes e mocidade, para prestar aí os esclarecimentos com relação a esse projeto. É uma bênção, meu irmão, é uma bênção, essa mobilização que nós fazemos com os jovens, né? Conferência Jovem, ela acontece junto com a Conferência dos Adultos, lá na Missão Antioquia, e tem reunido para mais de 100 a 150 jovens, né? No mesma duração, e é um momento muito especial, nos dias 15 e 16 de novembro. Agora vamos só rever algumas fotos lá de Burkina Faso. Aí é só abrir o PowerPoint. Aí está a igreja em Burkina Faso, do lado esquerdo meu aqui, direito de vocês, né? Provavelmente é em cima ou está no esquerdo mesmo, né? Aí está a igreja em Burkina Faso, uma vista de cima. A inauguração foi em novembro do ano passado. E do lado direito, a igreja na parte interna, no dia da inauguração. Pode passar a próxima, por favor. Essa é uma escolinha de futebol que foi reativada após a inauguração. Aí no centro, o pastor Mamadou, do seu lado a sua esposa, a missionária Rejane, e a maioria desses jovens, eles são muçulmanos, e eles participam dessa escolinha de futebol, e têm a possibilidade de ter contato com o Evangelho, ter contato com a Igreja do Senhor lá em Burkina Faso.
Essa é uma outra atividade realizada em volta ali da igreja, uma horta que foi organizada pela Rejane para apoiar as viúvas, as mulheres viúvas lá em Burkina Faso. Pastor, mas como é que está dando para plantar lá? Porque nós furamos um poço lá, né? E por meio desse poço, com aquela técnica do gotejamento, foi possível irrigar a terra. Volta, esse tonel em azul é o tanque que armazena a água do poço. E em função de ter conseguido perfurar o poço, foi possível irrigar a terra e está dando aí alface, pepino, pimentão, uma bênção pura, sem mistura, para a glória e honra do nome do Senhor. Aí o último batismo, realizado no domingo de Páscoa, aí está o pastor Mamadou, batizando uma jovem, foram, se não me engano, 10 jovens que desceram as águas, aí também aí já os jovens, uma elegância só, né, irmão? Maravilha, né? Glória a Jesus. Esse é um outro trabalho realizado lá em Burkina Faso, com um projeto chamado Casa Esperança. Esses meninos são os garibus. Quem já ouviu falar dos garibus? Não? É difícil mesmo, não é difícil de ouvir falar. Os garibus são meninos que são dados pelos seus pais, é isso mesmo que você está entendendo, dado pelos seus pais aos líderes religiosos muçulmanos em Burkina Faso. E eles são colocados para mendigar, eles andam com aquela lata maior de extrato de tomate vermelha, vocês vão ver que alguns deles estão com a lata pendurada, né? Nem todos conseguem, dá para ver aí, né? Esses são os meninos, e eles ficam mendigando durante todo o dia, e ao final do dia eles têm que retornar com o resultado do trabalho deles, entre aspas. Esses meninos sofrem muito, eles são literalmente doados pelos seus pais para os líderes. Esse projeto se iniciou, já tem bastante tempo lá com a missionária Rejane, num projeto chamado Casa Esperança, em que nós recebemos esses meninos pelo menos 3 vezes por semana, para dar a eles um mínimo de cuidado, em termos de saúde, alimentação e também um pouco de recreação, já que eles são muito jovens, e é a oportunidade que nós temos de pregar a palavra do Senhor para eles. Muitos desses jovens têm tomado a difícil decisão de aceitar a Jesus, romper com toda essa tradição religiosa, e hoje muitos deles já estão casados, são crentes em Jesus. Alguns, quando saem do Casa Esperança, vão para o Casa Refúgio, porque eles não podem voltar para a casa dos seus pais, porque os pais não recebem eles de volta, né? Então Deus tem feito uma grande obra, e o nome do Senhor tem sido glorificado lá em Burkina Faso, na cidade de Bobo Dioulasso. A próxima foto, por favor. Bem, esse daí é um pedido de oração. A situação de Burkina Faso, ela foi mudando ao longo do tempo, desde 2002, quando nós iniciamos, junto com o pastor Mamadou, o trabalho lá. Era um país de maioria muçulmana, mas muito tranquilo com relação à convivência religiosa. Porém, de 6 anos para cá, a situação mudou radicalmente. E essas fotos são fotos de igrejas a 50 quilômetros de Bobo Dioulasso que foram atacadas e foram destruídas. Então, são igrejas em vilagens, são igrejas, algumas igrejas evangélicas, outras igrejas católicas, que têm sido vítima desses ataques. Então, eu já vou deixando aqui uma tarefa para você, nos ajudar em oração, por Burkina Faso, pela igreja lá em Burkina Faso, pelo pastor Mamadou, e por todos os irmãos que estão trabalhando lá. Pode passar a próxima, por favor? Aí está o mapa de Burkina Faso, né? Que mapa é esse? Esse é o mapa que o Departamento de Estado americano apresenta para os americanos que chegam em Burkina Faso. É mais ou menos o seguinte: você só pode andar na área amarela,
Na vermelha não pode. Pastor, mas só tem vermelha. É desse jeito que está lá. Só a área central é que é uma área considerada pelo Departamento de Estado americano como uma área relativamente tranquila. O restante todo do país está em vermelho, com a recomendação de que americanos e estrangeiros não sigam para lá. Então eu peço a você que nos ajude em oração. Ao final desta reunião, nós estaremos orando, levantando um clamor pela igreja em Burkina Faso. Posso contar com as suas orações? Amém, graças a Deus, né? Então esse é um pouco do trabalho, né? Esse trabalho em Burkina Faso, ele se iniciou numa parceria da Missão Antioquia com a Assembleia de Deus de Madureira. O tempo foi passando, essa parceria se estendeu, e hoje é uma parceria das igrejas do estado do Rio de Janeiro com Burkina Faso. Só foi possível a construção do templo em Burkina Faso porque as igrejas do estado do Rio de Janeiro se mobilizaram em oração e ofertando. Então, eu venho aqui trazer também a palavra de agradecimento da parte do pastor Renato, pelos irmãos aqui de Angra dos Reis que têm orado e contribuído. Então, essa igreja bonita e abençoada, ela começou na varanda da casa do pastor Mamadou, né? Depois foi adquirido o terreno, né? E agora esse lindo templo para a glória e honra do nome do Senhor, com um poço lá dentro, com uma horta lá dentro, com uma escolinha de futebol e muito mais o Senhor estará fazendo para a glória e honra do nome dele. Pastor, como é que isso é possível? Você tem orado e porque você tem contribuído. E hoje a Secretaria de Missões do Estado do Rio de Janeiro está se organizando cada vez mais. Acabamos aí de fazer um planejamento estratégico, ainda não acabamos, estamos no meio, né? Temos ainda uma jornada boa pela frente, e iremos atuar basicamente em 4 áreas: na área de mobilização, na área de ensino e instrução de missões, na área do... essa voz silenciosa, porém marcante, é do presbítero Igor, da Assembleia de Deus de Santa Cruz, né? É porque ele é o responsável pela área de desenvolvimento do vocacionado, né? E a outra área é a área de parcerias estratégicas, que envolve a mobilização das nossas igrejas para a realização da obra missionária. Então, meu irmão, o desafio é grande, porém o Senhor tem nos ajudado. O Senhor é aquele que abre porta onde não tem porta. E eu sou um apaixonado pelo envolvimento da igreja local no preparo, no envio e no cuidado. Apesar de eu trabalhar em uma agência missionária, eu entendo que a agência missionária, ela existe para assessorar a igreja. Por que assessorar a igreja? Porque a tarefa, ela é da igreja. A tarefa de preparar, de enviar e de cuidar, ela é da igreja. E o que faz uma agência missionária? Ela auxilia, ela assessora a igreja local. E ao longo desse tempo, e esse foi o tema que foi me apresentado esta noite, falar exatamente sobre a importância da igreja local, né, na obra missionária, eu tenho ouvido algumas coisas um pouco interessantes, que eu vou refletir, que nós vamos refletir, na verdade, esta noite. Eu vou pedir agora que você abra a sua Bíblia em Marcos, capítulo 2, vou pedir para você se colocar de pé, por favor, só para nós fazermos uma leitura. Marcos, capítulo 2, versículos de 1 a 5. Eu leio 1, a igreja leu 2, e assim nós chegaremos até o 5. Os que acharam, digam amém. Amém.
E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. Verso 2. E vieram ter com ele conduzido um paralítico trazido por 4. Verso 4. Todos juntos, verso 5. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Amém? Pode se assentar, não feche a sua Bíblia. Ao longo desta caminhada, no envolvimento com missões, no envolvimento com a igreja local, não poucas vezes eu tenho ouvido o seguinte: Veloso, a nossa dificuldade de nos envolvermos com missões é porque nos faltam recursos. Nos faltam recursos humanos, nos faltam recursos financeiros. O problema é que se eu e você não tomarmos cuidado, a gente vai começar a brigar com a Bíblia. E não é um bom negócio brigar com a Bíblia, porque a Bíblia é a inerrante palavra do Senhor. Deus é fiel à sua palavra. E a Bíblia não diz que falta recursos. A Bíblia, ao contrário, em Ageu, no capítulo 2, verso 8, diz que o Senhor é o dono do ouro e da prata. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. E é interessante que, se você for ler a Bíblia com cuidado no livro de Ageu, você vai perceber que o contexto desse versículo é mais ou menos quando eles estavam meio que dando desculpas para não dar prosseguimento àquilo que eles tinham que fazer. E Deus diz: não, os recursos são meus, os recursos estão na minha mão. O Senhor é o dono do ouro e da prata. Ele tem os recursos. Então não nos faltam recursos financeiros. Filipenses capítulo 4, versos 14 e 19. Todavia fizeste bem em tomar parte na minha aflição. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Pastor, que texto é esse? Esse é um texto em que Paulo escreve à igreja em Filipe, dando graças por eles terem enviado Epafrodito com uma oferta. E Paulo diz que muitas igrejas tinham abandonado ele, porém a igreja em Filipe não tinha se esquecido dele e envia uma oferta. E lá do campo missionário, Paulo ministra uma bênção sobre a igreja em Filipe, qualifica aquela oferta missionária, dizendo o seguinte: olha, ela foi recebida como incenso suave, como sacrifício agradável diante do Senhor. E eu aqui do campo estou dizendo para vocês que estão aí em Filipe, que todas as vossas necessidades serão supridas. Então não nos faltam recursos. Pode ser que nós não tenhamos recursos para fazer tudo aquilo que nós gostaríamos, mas para fazer aquilo que o Senhor mandou, não vai faltar. Ah, pastor, mas faltam recursos humanos. Grande é a seara, poucos são os trabalhadores. É verdade. Mas termina assim? Não. Rogai ao Senhor da seara
que envie os trabalhadores. Esse texto, ele está em Mateus capítulo 9, versos de 35 a 39. Mas aí eu e você precisamos entender que oração é essa. Porque Jesus falou, olha, grande é a seara, poucos são os trabalhadores. Rogai ao Senhor da seara que envie os trabalhadores para onde? Para a seara. A seara não é aqui dentro, a seara é lá fora. Poucas vezes eu faço uso do grego, porque não sou uma pessoa expert no assunto, então eu prefiro não fazer muito uso. Mas se você for no original em grego, do grego, você vai ver que esse termo, rogai ao Senhor da seara que envie, na verdade não é enviar só, é expulsar, é empurrar para fora. Só que tem orações que a gente não faz, porque sabe que Deus vai responder. Se nós começarmos a orar para Deus enviar para a sua seara, Deus vai começar a levantar os nossos filhos, Deus vai começar a levantar os nossos netos, Deus vai começar a levantar os nossos melhores obreiros, e é para ir para fora. Atos capítulo 13, quando a igreja de Antioquia estava orando, o Espírito Santo falou, separa a Barnabé e a Paulo. O melhor que a igreja em Antioquia tinha. Não nos faltam recursos humanos, não nos faltam recursos financeiros. Não, pastor, mas que o irmão ainda não viu uns testemunhos que eu já ouvi. É mesmo? Qual que você viu? Não, pastor, os missionários conta quando vai para esses lugares. Sim, o pessoal levita. Vai levitando, pastor. É uma luta. É mesmo? Atos 1:8. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos não nos falta poder e autoridade. Jesus, quando fundou a sua igreja, disse, as portas do inferno não... Aí eu e você precisamos entender esse versículo. Porta não se mexe, porta fica parada. Então como é que é, pastor? É a porta vindo de encontro a nós? Não somos nós indo de contra a porta. E a porta do inferno não prevalecerá. Eu vou entrar lá, eu vou chegar lá, eu vou anunciar o nome do Senhor lá, eu vou chegar em Bobô de Olaçô, aonde não tinha, e vou fazer. Lá vai ter horta, lá vai ter escolinha de futebol, lá vai ter um templo, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Não faltam recursos humanos, não faltam recursos financeiros, não falta autoridade e poder. Então o que é que falta? Uma boa pergunta. Uma boa pergunta. E eu acredito que o texto que nós lemos vai nos ajudar. Primeiro, aqueles 4 homens decidiram trabalhar juntos. Eu tenho certeza absoluta que isso não acontece aqui. Mas lá em Vicente de Carvalho, na congregação onde eu dirijo, de vez em quando chegam os irmãos e dizem o seguinte: pastor, entra pisando duro. Sem por não, irmão? Essa igreja, essa aqui, essa igreja, aí começa, irmão. Eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí no final eu pergunto, irmão,
De qual igreja? E às vezes a gente fala como se nós não tivéssemos nada a ver com aquilo. Essa igreja é a sua igreja. Essa igreja é a igreja que você serve ao Senhor. E se nós decidirmos que nós vamos trabalhar juntos, e você pode imaginar, é possível um homem carregar um outro homem nas costas? Era possível que um deles só levasse aquele paralítico diante do Senhor? Claro que era. Existe até uma técnica para fazer isso, mas não seria qualquer pessoa, teria que ser uma pessoa forte, teria que ser uma pessoa treinada. Mas aí os 4 decidiram. Quando os 4 decidiram, ficou mais simples. Essa tarefa é nossa. O pastor, pensei que essa tarefa fosse, não é nossa. Ninguém pode ficar de fora. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Só existe 2 grupos, os que vão, os que enviam. Pastor, no terceiro grupo não existe, só existem 2. E para os 2, os critérios exigidos são o mesmo: perseverança, firmeza, constância, dedicação e chamado. Não, pastor, chamado é só para quem vai, é para quem envia também. É para quem está disposto a segurar a corda em oração, em contribuição. Quem está disposto a trabalhar junto, quem está disposto a caminhar junto, quem acredita que a solução é colocar os paralíticos diante de Jesus. Ah, pastor, tem uma outra solução, tem outro negócio, tem uma outra maneira de resolver. Não tem. A solução é colocar aqueles que estão paralíticos diante do Senhor. Não tem outra solução. Aqueles 4 homens entenderam que eles tinham que trabalhar juntos. E eles entenderam que a solução era colocar aquele paralítico diante de Jesus. Veloso, o que eles tiveram que fazer? Deixar que o coração deles se enchesse de compaixão. Lucas capítulo 10. A altura do verso 33 vai falar sobre a parábola do bom samaritano. Meus irmãos, é uma parábola. Não aconteceu o fato. Era Jesus querendo ensinar algo diferenciado para mim e para você. E o que ele colocou? É possível. Se eu e você não tomarmos cuidado, nós passarmos ao largo. O caminho de Jericó para Jerusalém era um caminho onde aconteciam muitos assaltos. Era um caminho em que provavelmente ao andar por ali você ia encontrar alguém assaltado e maltratado. Não era incomum isso acontecer naquele trajeto. E a Bíblia diz que veio o sacerdote. Quem era o sacerdote? Basicamente, o sacerdote era aquele que tinha
uma das suas funções básicas, interceder a Deus pelo povo. E o sacerdote vem passando, vê aquele homem à beira do caminho, maltratado, e a Bíblia diz, na parábola que Jesus estava explicando, que ele passou ao largo. Na sequência veio o levita. Quem era o levita, Veloso? Levita era aquele responsável por cuidar das coisas do Senhor, de uma maneira geral, tá? Irmão, o que é cuidar das coisas do Senhor que não for cuidar de gente? O sacerdote chamado para interceder a Deus, passa ao lado. O levita, que era responsável por cuidar das coisas do Senhor, passa ao largo. E aí o texto diz no verso 32, e de igual modo também o levita, chegando àquele lugar e vendo, passou ao largo. Mas o 33 diz, mas um samaritano que ia de viagem, chegou aonde? Ao pé, parou aonde? No pé. O sacerdote passa direto, o levita para direto, o samaritano vai aos pés. Não dá para parar os pés estando de pé. Para parar os pés tem que no mínimo ir lá para baixo e ver o que está acontecendo lá. E vendo, moveu-se de íntima compaixão. Segunda oração que nós não fazemos, porque sabemos que o Senhor vai responder. A primeira é rogar ao Senhor da seara que expulse, que envie trabalhadores para a sua seara. Segunda que nós não fazemos, Senhor, enche meu coração de compaixão. Por quê, pastor? Porque se nós orarmos desse jeito, Deus vai responder a nossa oração, e aí aquilo que tinha muito valor, pode ser que agora não tenha tanto valor assim, e aquilo que não tinha tanto valor vai passar até, a gente vai começar a ficar meio esquisito, mas é o esquisito que para o pé, é o esquisito. Não nos faltam recursos humanos, não nos faltam recursos financeiros, não nos falta autoridade. Nos falta, talvez, um coração cheio de compaixão. Porque um coração cheio de compaixão vai nos fazer ir um pouco mais além. Você lembra daquela jovem que pregou para Naamã? Ela tinha tudo para ficar com a boca dela fechada. Ela era uma prisioneira de guerra. Ela era uma escrava. Mas quando ela soube da situação de Naamã, ela falou: oxalá o meu Senhor fosse até Samaria e lá encontrasse um homem de Deus. O texto, os irmãos sabem, Naamã foi.
volta curado e transforma uma nação. Eu estou falando, uma jovem transforma uma nação. Sentimento que tinha no coração daquela jovem, compaixão. Recurso ela não tinha. Posição muito menos. Mas o que ela tinha então, pastor? Compaixão. A compaixão faz a gente ir um pouquinho mais além. Jesus tinha acabado de fazer vários milagres. Jesus tinha acabado de curar enfermos. Jesus tinha acabado de pregar. Uma multidão em volta dele, no meio do deserto. E os discípulos viram para Jesus e diz: Jesus, olha essa multidão, está na hora do almoço, vamos despedir, vamos mandar eles embora. A hora já é passada. Nós não temos condições, nós não temos. Não, tem hora que a gente diz que não tem e não sabe nem o que tem. Mas um jovem, no meio daquela multidão, tinha. E com o coração movido de íntima compaixão, ele traz os pães e os peixinhos que estavam na mão dele e colocam na mão do Senhor. E o restante do texto nós conhecemos. Jesus multiplica e uma multidão é alimentada e ainda sobra. Então nós temos tudo o que nós precisamos. Não nos faltam recursos humanos, não nos faltam recursos financeiros, não nos falta autoridade e poder. O que falta? Nós pedirmos ao Senhor: Senhor, enche o nosso coração de compaixão. Eu não sou diferente de você. Eu não estou aqui me colocando como alguém diferente de você. A mocidade lá de Madureira tinha um ar livre sexta-feira, à noite. E eu morava na Tijuca, e o ar livre era ali na Praça de Cascadura. Os irmãos que conhecem lá o Rio, imagina, sair lá da Tijuca, sexta-feira à noite, passar ali em volta do Maracanã, depois pegar a 24 de maio, passar pelo Meia, passar pelo Engenho de Dentro. Isso mesmo. Eu falei: não vou. Só imaginar o trajeto. Quando eu chegar lá já terminou. E aí eu fui esquentar um café. O Espírito Santo falou: você não vai? Eu peguei o carro, fui murmurando.
Porque eu peguei todos os engarrafamentos. Está pensando que abriu? Não abriu nada, peguei todos, completinho, em volta do Maracanã, na 24 de maio, no Meia, no Engenho de Dentro, na Gama Filho, fui tudo completo, serviço completo. Mas quando eu cheguei na Praça de Cascadura, já estava no meio para o final, eu falei, já que estou aqui, né? Aí peguei uns folhetos, fui para um lado e veio um jovem na minha direção. E como eu sempre faço, eu perguntei, o que você já ouviu falar de Jesus? E aquele jovem falou, olha, eu não ouvi falar muita coisa sobre ele não, mas eu sei o que eu quero fazer. E aí eu perguntei, o que você quer fazer? Ele falou, eu quero me matar. Na mesma hora, Deus me fez lembrar que eu não queria ir. A missionária Rita, da Assembleia de Deus de Maricá, do nosso ministério, estava trabalhando entre os Guajajaras, e teve um momento que ela estava ensinando sobre as tribos de Israel, e ela estava ensinando sobre os momentos difíceis que o povo de Israel passou, em que eles sacrificaram as suas crianças, e depois você pode ler lá que você vai encontrar isso lá na Bíblia. Infelizmente isso aconteceu, e não demora muito, ela começa a ver alguns irmãos índios chorando, e ela pergunta para eles, mas por que vocês estão chorando? E aqueles irmãos viram para ela e dizem, porque nunca ninguém veio aqui falar isso para a gente. Por que ninguém veio, nunca ninguém veio aqui ensinar isso para a gente? Você lembra quando foi que o Senhor te separou? Ele não mudou. O chamado dele na sua vida não mudou. E pode ter acontecido eu e você termos mudado. E às vezes nós queremos demonstrar a Jesus que temos fé de tantas maneiras. E aqueles 4 homens, na verdade 5, demonstraram da melhor maneira possível, que foi colocando aquele paralítico. Aqueles 4 homens colocaram aquele paralítico diante do Senhor. Pastor, e as dificuldades? Se não entra pela porta, entra pelo teto. Pastor, mas não está fácil. Nunca esteve. Esse é o tempo, meu irmão e minha irmã, de eu e você nos apresentarmos ao Senhor. E sabe qual é o interessante disso tudo? Nome dos 4 homens. Nome do paralítico, também não tem. Nome da menina que pregou para Naamã, também não tem. Nome do menino que levou os pães e os peixes para serem multiplicados, também não tem. Pastor, qual é o único nome que tem nessas histórias todas? O nome de Jesus. É o nome dele que tem que ser glorificado, é o nome dele que tem que ser exaltado. É ele que cura câncer, é ele que cura AIDS, é ele que liberta o cativo, é ele que sara, é ele que põe de pé o abatido, é ele. Ele não mudou.
Vamos nos colocar de pé, queridos. Eu vou pedir uma ajuda aqui, equipe de louvor, que se eu cantar, estava indo bem até agora. Essa é a canção do Grupo Logos. Obreiro aprovado. Você lembra quando foi que o Senhor te separou? Você conhece? Obreiro aprovado? Você lembra quando foi que o Senhor te separou? Entre os entes mais queridos, e encheu tua alma toda. Que não sabem para onde vão, e o tempo foi passando. Eu lembro tempo, meu Senhor, responda-me, porque... Vamos lá no início. Você lembra quando foi? Você lembra? O Senhor te separou. É inesquecível. Entre todos os amigos, entre os entes mais queridos, Ele encheu a alma toda de paixão tão desmedida, pelas almas, pelas vidas que não sabem pra onde vão. Mas o tempo foi passando e a paixão se esfriou. Ó meu Senhor, responda-me, porque você precisa ser obreiro aprovado e não será acusado por ninguém, e andar como meu filho andou, e amar com genuíno amor que Deus lhe deu. Mas se me buscar na palavra, de coração na palavra, eu dou-lhe minha palavra, me acharás e aprovado será. Você precisa ser obreiro aprovado. Você precisa ser acusado por ninguém e andar como meu filho andou, e amar com genuíno amor que eu lhe deu. Mas se me buscar na palavra, de coração na palavra, eu dou-lhe minha palavra, me acharás e aprovado será.
Você precisa ser obreiro aprovado e não ser acusado por ninguém, e amar como meu filho amou, e amar com genuíno amor que eu lhe dei. Mas se me buscar na palavra, de coração na palavra, eu dou-lhe minha palavra e acharás, e aprovado será. Você lembra? Não mudou o chamado. Pastor, mas eu parei. Retoma, vem aqui à frente agora para retomar. Não é apelo, você sabe que não é apelo. Não é apelo. É você retomar aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos. Pode vir aqui à frente. O Senhor te chamou, o Senhor te labandaia cássia. Pode vir, pode vir. Pode vir. Pastor, o que é isso? Ah, pastor, isso é emoção. Ah, é com razão que você vai fazer a obra. É por isso que você não vai nem na esquina entregar um folheto.